Agora a gente vai dar início, então, à segunda noite do nosso terceiro curso de Direitos da Natureza, Extrativismos e Litigância Climática, que é organizado pelo Instituto Preservar, pela RENAP, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, pelo Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, o IPDMS, e pelo Comitê de Combate à Mega Mineração do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Instituto Clima e Sociedade, o ICS, e pela FESDEP. A mesa de hoje é intitulada Natureza, Extrativismo Mineral e Violações de Direitos Humanos e conta com a participação de 3 professoras, pesquisadoras e militantes que são referência no campo e que hoje vão dividir conosco as suas pesquisas e também suas atuações na proteção de direitos humanos. Eu fico feliz de registrar que essa é uma mesa composta integralmente por mulheres, justamente no dia de hoje, né, 25 de julho, que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, para poder ouvir essas mulheres maravilhosas que estão conosco hoje, eu já quero passar inicialmente a palavra para a Verônica Corber Gonçalves, que é professora do curso de graduação em Relações Internacionais e do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ela está dando aula na UNB. A Verônica também é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Direito e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do GERIMA, que é o Grupo de Pesquisa em Relações Internacionais e Meio Ambiente, e desenvolve pesquisa na área de Relações Internacionais e Meio Ambiente. Verônica, a palavra é tua, tu tem 25 a 30 minutos. Legal. Então, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Eu preparei uma breve apresentação. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu consigo. Vocês conseguem ver? Agora é aquele momento em que eu não vejo mais vocês, né? Mas eu acho que Mas a gente está vendo, Verônica. Tá. Então, beleza. Então, eu vou manter a ideia de uma apresentação que eu acho que vai facilitar um pouco a apresentação das ideias. Então, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, que é um desafio falar desse tema, e que recentemente eu pude participar de um esforço coletivo dentro do GERIMA e numa parceria do GERIMA com o Instituto Preservar, para produzir essa nota técnica que está aqui na próxima imagem, que se chama Política Climática no Brasil e no Rio Grande do Sul e a necessidade de ação no setor do carvão. Então, eu pensei de brevemente apresentar para vocês a nota técnica e convidar que vocês acessem o site do GERIMA, onde ela está disponível na íntegra. Enfim, aí a gente pode depois conversar um pouco mais. Então, para contextualizar para vocês por que da produção dessa nota técnica, e aqui deixar registrado, né, é um grupo de pessoas, mas especialmente o Thales Schmidt, que foi um dos responsáveis principais pela escrita e pesquisa desse trabalho. Para contextualizar um pouco disso, né, acho que não é necessário falar muito sobre a emergência climática, o fato de que hoje há um conjunto de evidências científicas que indicam a ocorrência das mudanças climáticas, ou os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas são cada vez mais contundentes em apontar as alterações promovidas pela ação humana no planeta e as consequências disso. E aí, bom, de novo, não vou me alongar nisso, depois a gente pode conversar caso alguém queira. Dentro das negociações do clima, que então se dão desde 1992, no âmbito do regime do clima, lá com a Convenção do Clima, depois o Protocolo de Quioto e no Acordo de Paris, enfim, com esse arcabouço jurídico, o que a gente tem é um desenho de resposta para lidar com as mudanças climáticas que passa por 2 caminhos: mitigação e adaptação. Mitigação significa a gente reduzir a emissão de gases de efeito estufa, adaptação significa pensar em ações necessárias para lidar
com os efeitos que a gente já convive e vai conviver de maneira mais drástica. E aqui, claro, entra uma discussão de fundo muito importante, que é a de como são distribuídos esses impactos entre as diferentes populações. Então, pensar política climática, tanto de mitigação quanto de adaptação, envolve também pensar um pouco sobre como são distribuídos, né, esses impactos. E eu trato disso logo de cara, porque isso envolve, pensar então em políticas climáticas, não envolve pensar em respostas, ou apenas em respostas técnicas para esses desafios com os quais a gente está vivendo. Envolve pensar em respostas consensuadas política e socialmente para essas questões. Então, não existe política climática de mitigação ou de adaptação sem efeitos negativos, sem danos, né? Quais desses danos a gente está disposto a correr, conviver, e quais não. Então, essas seriam questões de fundo que envolveriam questões que passam pela técnica, mas que não podem ficar restritas à técnica. E aí, nessa nota técnica, a gente comenta brevemente sobre alguns dos compromissos do Brasil e do Rio Grande do Sul diante dessa emergência climática e de que políticas a gente tem adotado. Acho que, de novo, registrar é muito desesperador a gente pensar que está em 2023 e que desde 1992 a gente tem um consenso político internacional, né, no âmbito da Convenção do Clima, de que é a ação humana que causa as mudanças climáticas, e a gente não consegue ter algum tipo de consenso em relação a como lidar com isso. Pelo contrário, as emissões de gases do efeito estufa aumentam, e a exploração daquilo que a gente, então, tem já evidências suficientes para dizer que a principal causa das mudanças climáticas, que é a queima de combustíveis fósseis, aumenta. A gente continua queimando carvão e gasolina, enfim, a gente continua aumentando essas emissões. Então, quando a gente pensa e contextualiza quais são esses compromissos do Brasil e do Rio Grande do Sul, é importante ter em mente que a gente tem feito muito menos do que a gente deveria para ficar em algum lugar seguro do ponto de vista das mudanças climáticas. Então, o Brasil participa bem ativamente do regime do clima. Em 92, foi bom, durante a Eco 92, o Brasil sediou e assinou a Convenção do Clima, depois ratificou a Convenção do Clima. A gente tem uma participação ativa, depois também no Protocolo de Quioto, na parte que nos cabia enquanto país de desenvolvimento, naquele modelo de negociações. Lá, a partir de 2009, 2010, a gente muda um pouco a nossa posição no âmbito internacional para assumir compromissos, ainda que a gente vai chamar isso de compromissos voluntários, né? A gente não quer participar de uma tabela em que o Brasil, assim como países desenvolvidos, tenham metas definidas, a gente vai definir metas voluntárias. E esse vai ser um pouco o modelo de outros países também, como a China, os Estados Unidos, enfim. E isso vai culminar que em 2015 a gente tenha um tipo diferente, um desenho diferente de negociação, em que não é mais o consenso dos 196 estados que vai definir quanto cada um tem que reduzir de emissões. Vai ser cada estado define quanto vai reduzir de emissões, e tendo como parâmetro que ano, e essa meta vai ser cumprida em quanto tempo. Isso é de uma dificuldade tremenda, porque então você tem cada estado podendo definir quando, como e quanto, desde que, e essa era a esperança, a soma de tudo isso chegasse em algum lugar seguro. Algum lugar seguro até 1,5 graus, ou, enfim, 2 graus de aumento de temperatura. Então, já reconhecendo que algum aumento de temperatura vai acontecer.
É nesse contexto que o Brasil apresenta a sua NDC, né, as suas metas de redução de emissão. A nossa meta de redução de emissão é a de reduzir em 37% abaixo dos níveis de referência de 2005, e aí um parênteses, 2005, por quê? Porque foi o pico das nossas emissões, então a gente não pode fazer um esforço menor do que se a gente colocasse um momento em que a gente tivesse tido emissões mais baixas, em 2025. E compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% abaixo dos níveis de 2005 em 2030. Então, e bom, com uma meta ali para 2050 de eventualmente chegar nessa neutralidade climática. E aí aqui um ponto importante, enfim, para vocês do direito, não me considero mais do direito, mas um ponto importante com repercussões jurídicas, é de que esse compromisso do Brasil pode e vem sendo defendido como sendo um compromisso vinculante, de força vinculante do Brasil, seja porque o Brasil assinou o Acordo de Paris, e aí, bom, pode ter um debate se ele é um tratado, enfim, mas ele tem força vinculante, seja porque a nossa Política Nacional de Mudança de Clima vai fazer, vai se remeter a esse documento. Mas há, então, uma construção jurídica importante e interessante que vai sustentar que, porque o Acordo de Paris é um tratado internacional, ele é um tratado internacional de meio ambiente, e o meio ambiente sadio e equilibrado é um direito humano, e isso estava lá desde 1972, e está na nossa Constituição, e aí, bom, o Acordo de Paris portanto, ele tem um status supralegal, porque ele trata do direito fundamental ao meio ambiente saudável. Então, isso para dizer para vocês que, então, a gente tem um acordo internacional que o Brasil se vincula, o Brasil apresenta metas, essas metas são vinculantes e a gente precisa cumprir, e elas teriam, inclusive, um status supralegal. Bom, tem, inclusive, uma ação no STF, uma manifestação do Barroso, né, corroborando essa tese, e a gente pode conversar sobre isso depois, eu não quero me alongar. Então, por enquanto, a gente tem a necessidade de agir em relação às mudanças climáticas, a gente tem no Brasil um conjunto de ações, especialmente a Lei da Política Nacional de Mudança do Clima, e muito recentemente um esforço de dar conteúdo, sentido para essa norma. E a gente tem, no Rio Grande do Sul, um esforço que também vem ocorrendo no último período, especialmente do ponto de vista de produção normativa, né, de enquadramento normativo das mudanças climáticas. Em razão desse enquadramento normativo, especialmente com a elaboração da política gaúcha de mudança do clima, né, na forma de lei, a gente percebe uma atuação do governo do Rio Grande do Sul com diferentes governadores, no sentido de uma busca por uma paradiplomacia, de tratar o tema das mudanças climáticas como um tema interessante para garantir visibilidade, e aí para ficar no atual governador, o Eduardo Leite, a gente vê um esforço bastante significativo de da sua imagem com essa imagem, e aqui eu citei 2 exemplos nos quais o governador apareceu em fotos, enfim, apareceu buscando vincular a sua imagem a esse debate, que é o dos governadores pelo clima, embora o Rio Grande do Sul ainda não faça parte desse esforço de governadores pelo clima, que é um esforço transnacional, ele participa de algumas das reuniões, enfim, busca se vincular a essa pauta. E o consórcio Brasil Verde. Então, há ali uma tentativa de se colocar como um Estado progressista nesse sentido, avançado em relação a essas pautas, vinculado a essas pautas. E aí, bom, ao mesmo tempo, é um Estado... Bom, a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Então, o Rio Grande do Sul tem essa política gaúcha de mudança do clima desde 2010, então esses esforços, e aqui para ficar no exemplo do Eduardo Leite, já se fazem remetendo a essa imagem de que isso já vem de algum tempo. O Rio Grande do Sul tem uma meta de reduzir
emissões até 2030 e de neutralizar carbono até 2050. Lembrando que neutralizar carbono é um tema bastante difícil, polêmico, porque ele pode envolver, entre outras coisas, compensação de carbono, e compensação de carbono, a lógica do carbono é que ele pode ser compensado em outros setores, em outras localidades, ele é desterritorializado. Mas os efeitos das mudanças climáticas não são desterritorializados, não é esse ponto. Então, dentro dessa política gaúcha de mudança do clima, um dos pontos importantes é o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, né, que está previsto na norma. E aí eu volto para aquele primeiro ponto que eu comentei sobre qual a importância, né, de um fórum de participação, de um fórum de debate. Quando a gente está falando de definição de política climática, a gente não está falando de decisões técnicas sobre quantos graus ou menos graus, a gente está falando de que tipo de ações a gente quer, ou que tipo de práticas, que tipo de políticas a gente quer incentivar e desincentivar na nossa vida social para nos levar a um lugar seguro. Então, por exemplo, poderia ser um consenso social a abdicação dos veículos automotores e, enfim, a proibição de transporte individual. Isso poderia ser imaginado num espaço de decisão em que o tema das mudanças climáticas seja um tema central. É claro que isso exige muito debate, isso exigiria muita negociação, isso vincula visões de mundo distintas, mas para que essas visões apareçam e em que, inclusive, ideias, talvez, utópicas como essa possam ser verbalizadas, um espaço de negociação e de discussão e de decisão precisaria existir. Então, eu coloquei aqui uma notícia de 2021 do site do Rio Grande do Sul para mostrar um pouco esse esforço de vinculação do atual governador, e aqui é como um exemplo, né, eu acho, como eu disse, eu acho que isso é um esforço que vem não só do Rio Grande do Sul, e não só dessa gestão, de se vincular à pauta climática. Então, isso é o atual governador, numa das conferências das partes do clima, num espaço que é paralelo à COP, que é esse Brazil Climate Action Hub, que é um lugar onde se discute com a sociedade civil os temas, e aí um dos pontos que o governador vai ser questionado é em relação à sua política do carvão, e ele vai afirmar, por exemplo, que o Brasil depende pouco do carvão, apenas 2%, mas que no Rio Grande do Sul, consciência, 15% sabe que é mais, mas, e aí vem, e isso é um raciocínio típico das conferências do clima, você joga para o outro lado, tu diz, mas na Europa isso beira aos 40%, então, ele vai afirmar de que para quem é afetado é 100%, nós temos a questão ambiental, mas temos também a econômica. Se não houver oferta de oportunidades, não adianta fazermos campanha para malefícios. Há comunidades inteiras que dependem dessa produção. Vejam que ele está apontando aqui para um dos desafios sociais relacionados a essa transformação energética. Então, uma sensibilidade de fala que exigiria, por exemplo, a ação do próprio governo. Então, as equipes do governo estão trabalhando para viabilizar a redução de funcionamento, uma trajetória incipiente, mas vontade de promover a sustentação para uma política que vai atravessar governos. Então, aqui eu vou insistir, essa ideia de vinculação com a pauta, vou chamar aqui de a pauta verde, ao mesmo tempo apresentando essa dificuldade. E aí, para remeter ao que foi colocado ali no slide anterior, e também está na nota técnica essa imagem, esses gráficos que comparam a participação das diferentes fontes de emissão em relação ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. E aqui em vermelhinho é que está o setor as emissões do setor de energia. Então, enquanto no Rio Grande do Sul é 24%, no resto do Brasil é 18%, é uma marca mais significativa. E uma parte disso a gente
sabe, vem das termoelétricas, né? As termoelétricas que são, que funcionam a partir da queima do carvão no Rio Grande do Sul, são bastante responsáveis por esse índice de emissões do Rio Grande do Sul, no que se refere ao setor de energia. Então, entre as maiores taxas de emissão por usina termoelétrica no país, as duas primeiras são 2 empreendimentos gaúchos em Candiota. Um é Candiota 3 e a outra é a Pampa Sul. Então, olhar para a chamada eficiência energética dessas usinas e para os impactos que ela gera no entorno sociais e ambientais nesse entorno, nos diz um pouco daqueles desafios relacionados a quais riscos e quais impactos nós estamos dispostos a correr. E aqui, já tentando encerrar, finalizar, para ser efetiva, essa transição energética, aqui é uma transição energética que nos levaria a, de alguma forma, mitigar e nos adaptarmos às mudanças climáticas e aos efeitos negativos das mudanças climáticas, precisa ser sustentável e precisa ser justa. E isso vai estar tanto na nossa NDC, isso vai estar na nossa Política Nacional do Clima, isso vai estar presente na legislação ambiental brasileira. A necessidade de elaboração de um plano de transição que seja adequado à matriz energética gaúcha e as demandas da sociedade e a necessidade de responder a essa emergência climática com uma janela de ação até 2030. Então, aqui a gente reconhece e destaca a importância de agir em relação à pauta das mudanças climáticas, especialmente em relação à transição energética, especialmente no caso do Rio Grande do Sul, o desafio relacionado à queima de carvão, mas que isso é necessário para pensar uma transição sustentável e justa, mas envolve ouvir as demandas da sociedade, inclusive dos trabalhadores que vão precisar ser realocados. E aí aquela matéria que eu coloquei do Eduardo Leite era de 2021. E aí fica uma pergunta, né, que respostas o governo construiu, trabalhou, apresentou para lidar com essa situação que então é sabida e que faz parte de uma estratégia relacionada às mudanças climáticas, enfim, que seria da política gaúcha. Que tipo de medidas, enquanto sociedade, nós estamos tomando, pensando para lidar não só com, eventualmente, o encerramento, né, e no limite, a não mais queima de carvão, mas como é que se faz essa transição e que tipo de soluções nós estamos construindo para isso. E aí, insisto, a importância do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, que hoje é praticamente inexistente, né, a gente não tem material sobre ele, a gente não tem periodicidade de reuniões, a gente não tem participação social, esse seria um espaço muito importante para a gente conseguir fazer essas discussões e debater esses temas, e discutir como vai ser esse processo de transição energética. Daí a necessidade fundamental de elaborar e implementar um plano estadual sobre mudanças climáticas. Eu vou insistir, se não é uma questão técnica, envolve a gente pensar e fazer escolhas enquanto sociedade. Que tipo de escolhas, né? Qual é a direção dessa transição energética? Isso precisa ser debatido da maneira mais ampla, mais democrática possível. E a gente tem falhado. É isso. Então, muito obrigada. Deixo aqui o site do Gerima, a nota técnica está lá, e o meu e-mail, enfim, ficou à disposição. Muito obrigada, Verônica. Obrigada por compartilhar com a gente os dados e as análises que o Gerima fez na nota técnica, né? Eu tive a oportunidade de ler e, de fato, é bastante chocante ver os dados do nosso estado, especialmente, né? E pensar a partir das análises que vocês propõem, que a gente tem desafios enormes para cumprir as metas nacionais e estaduais relacionadas às mudanças climáticas. Então, já passo para a Camila Prates,
A Camila é professora visitante na Universidade Federal do Alagoas, no programa de pós-graduação em Sociologia. Ela é doutora em Sociologia pela URGS, realiza pesquisa sobre Sociologia e Ciência da Tecnologia e Sociologia da Questão Ambiental. A Camila também já fez um estágio pós-doutoral entre 2016 e 2021 no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas. Ela participa do grupo de pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade, o TEMAS, na URGS, e é membro da Frente Técnica do Comitê de Combate à Mega Mineração do Rio Grande do Sul. A palavra é tua, Camila. Boa noite, pessoal. Obrigada, Alice. É uma satisfação. Obrigada, Emiliano, também pelo convite, né, para estar aqui mais uma vez conversando sobre esses processos minerários que assolam o nosso país, né? Eu já estive em outra circunstância com vocês, né, para tratar do assunto da Mina Guaíba, mas eu migrei desde o ano passado, em 2019, né? Eu estou aqui acompanhando em Maceió o avanço do desastre ambiental construído pela Braskem, né? Eu gostaria, assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a exemplo do Charles ontem, eu fiquei com muita vontade de começar com um poema. Mas, assim, é uma presunção minha, tá? Porque eu não costumo ler poema, ainda mais, assim, para todo mundo. Mas eu acho que seria tão legal. Ó, esse aqui é um livro que ele organizou e escreveu os poemas, né? Então, o autor é o Carlos Pronzato, e o livro chama Poemas para Resistir. Ele tá Poemas para Resistir, o caso Braskem, tá? E ele foi publicado pela editora CBA em 2022. Então, o que eu vou ler para vocês chama Resistência 1. Cuidado. Marina. Vamos lá. Resistência 1. O que afunda não é uma casa. Paredes, azulejos, janelas tampadas com cimento, portas fechadas pela última vez. O que afunda não é uma escola, um hospital, o campo de treinos do CSA. Tijolos infinitos, como lágrimas de sal. O que afunda é a luz do quarto das crianças, as flores que ficaram, os gatos perdidos, no silêncio do bairro. O que afunda somos nós. Um tremor de angústia, um fio da navalha, nossas vidas nas cavernas subterrâneas. Uma larga rachadura no subsolo da alma. É difícil, né? Precisa ter cancha para começar com um poema. Ai, desculpa, gente. Enfim, vamos lá. Tá, deixa eu me recompor. Bom, a minha fala aqui, ela vai ser... Obrigada. A minha fala aqui vai ser sobre... Deixa eu respirar. A Ju tá aí, a Ju também estuda aqui com a gente no pós, né? É forte, gente. Tá, vamos lá. Bom, a minha fala, então, hoje vai ser sobre esse desastre ambiental provocado, né, pela Braskem aqui em Maceió. Eu vou passar aqui uma pequena apresentação. Deixa eu ver se baixa. Tá indo? Calma, calma. Vamos lá. Bom, a exploração de salgema aqui no estado, ela não é nova, né? Ela data da década de 70, ou seja, aquela década onde a gente sabe que não existia uma obrigatoriedade de estudos de licenciamento ambiental. Bom, ao longo de quase 40 anos, foi prospectado num bairro, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a imagem do mapa para ficar mais fácil de ver, mas aqui na região foi prospectada a salgema e é uma região assim, que fica na beira da lagoa, né, e muito próxima ao mar. Bom, ao longo desses anos, de 40 anos de exploração de salgema, foram construídos cerca de 35 poços subterrâneos.
Em 2018, acontece o que se chama de um tremor de 2,2,4, né, na escala Richter. Ou seja, trata-se de um abalo relativamente pequeno, se considerado um ambiente sem 35 poços subterrâneos escavados, de forma industrial e totalmente, assim, fora dos padrões de risco, né? E quem escreve sobre isso é o professor Abel Galindo, que tem um livro aqui, olha, eu já vou mostrar para vocês, que chama, ó, Rasgando a Cortina de Silêncios, que é um livro que fala sobre o lado B da exploração de salgema, tá? Esse livro aqui mostra, tem vários capítulos, e um deles é do professor Abel, que é um geólogo aqui, que é o geólogo que tem tratado essa questão do afundamento criminoso, né, industrial e criminoso da Braskem. Então, ele mostra ali como é que os poços foram feitos de forma irregular. Recomendo a leitura a todos. Se vocês depois quiserem, eu posso colocar referência ali para vocês. Então, num solo sem 35 poços, né, perto um do outro, esse tremor, esse evento geológico, né, pouco ou nada aconteceria. Então, em 2018, após esse abalo sísmico, as rachaduras nas casas, que já existiam ao longo desse tempo todo, né, de extração de salgema, o lugar onde essa salgema já era extraída, elas já sentiam rachaduras nas casas, tá? Mas, assim, sempre era dito, né, quando reclamavam para a Defesa Civil ou para a própria Braskem, sempre era dito que se tratava de casas mal construídas, enfim, não era nada vinculado à segurança, né, daqueles poços construídos pela Braskem. No entanto, em 2019, gente, um estudo da CPRM, que é um órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, de Minas e Energia? Eles atestaram, né, que o afundamento do solo e a rachadura das casas estava diretamente vinculada à mineração predatória da Braskem, tá? Em 2020, foi assinado um termo de acordo socioambiental junto com o Ministério Público Federal, Estadual, a Defensoria Pública da União e, posteriormente, a Prefeitura, junto com a Braskem. E esse termo de acordo socioambiental, ele vai direcionar, a partir daí, a partir de 2020, tudo o que tem acontecido na cidade desde então. Então, a partir de 2020, esse termo de acordo socioambiental é como se ele fosse a referência obrigatória para tudo quando a gente vai falar dos desastres da Braskem, a gente fica preso nesse termo de acordo socioambiental. E por que eu estou falando dele? Por que ele é tão importante assim? Porque é ele que vai dizer quais são as ações de reparação e mitigação e compensação, né, que a empresa tem que operar na cidade de Maceió, no município de Maceió. Só que, gente, esse acordo, a gente tem batido na tecla desde então que esse acordo é um acordo viciado. E o maior problema dele é que, além de ele não ter a participação dos grupos sociais, das pessoas que estão na linha de frente, né, nessa grande linha de frente da subsidência do solo, do afundamento do solo, ele induz, e essa é a coisa mais, assim, mais difícil de desfazer, que ele induz a utilização de um termo que chama fenômeno de subsidência. Eu já vou chegar lá nessa problemática aqui. Dando uma pausa, só para saber um pouco do que é um salgema, eu já volto no fenômeno de subsidência. Bom, o salgema, ele é basicamente cloreto de sódio, e ele é usado na fabricação de cloro, soda cáustica, ácido clorídrico e bicarbonato de sódio, ou seja, produtos de limpeza, produtos de higiene, ele é largamente utilizado. E aqui nessa imagem, eu não sei se dá para ver, mas tem uns numerozinhos aqui, que é 900 metros para baixo do solo e 1.200 para baixo do solo. Essa coisinha azul aqui é o salgema. Então,
essa coisinha cinza aqui, desculpa, ó, na mãozinha aqui, sabe? Esse videozinho é um videozinho institucional da Braskem, tá? Disponível, enfim, no YouTube da Braskem, que chama Braskem Divulga, né? Vídeo da extração de salgema. E esse, se vocês depois tiverem interesse de procurar, ele é um vídeo institucional que foi feito depois que a CPRM disse, né? Olha, bom, esse afundamento é um afundamento criminoso, é um afundamento industrial e irresponsável. Então, eles vão lá e soltam esse videozinho explicando como é que é a extração de salgema, bem direitinho, para todo mundo entender, e explicando também que, segundo os critérios de segurança da própria Braskem, né, não haveria como o afundamento de 5 bairros estarem vinculados aos 35 poços irregulares. Então, assim, ele é cômico. É por isso que eu botei ele aqui. Então, indico fortemente para quem quiser ver como é que faz uma campanha completamente escatológica, que veja esse videozinho aí. São 5 minutos de passar muita raiva, assim, no coração. Que é só o que a Braskem faz com a gente, inclusive. A Braskem e as suas contratadas, né? As outras empresas que estão junto no jogo. Então, em março, então, em 2018, é atestado esse abalo sísmico, né? E em 2019 se encerra. A Braskem diz que encerrou o processo de extração. Aqui existe um polo cloroquímico, não é só a extração desses 35 poços, existe um polo cloroquímico. Então, se você vai vir visitar Maceió, que eu vou botar aqui a fotinho para vocês. Se você vai vir visitar Maceió, indico fortemente que venha, porque Maceió é a coisa mais linda que tem. Essas praias são, de fato, maravilhosas, espetaculares. No entanto, é só você entrar aqui. Não sei se eu consigo... Aqui, ó, onde tem essa imagem da direita, né? Tem um mapa aqui, bem difícil de ver um pouquinho, mas aqui embaixo, aqui está escrito Diagonal 22, essa parte daqui é a praia, tá? Aqui em cima, onde está essa parte em amarelo, tem uma em vermelho, e essa parte em vermelho é a parte que foi afundada. Essa parte tem 15 mil famílias, 60 mil pessoas mais ou menos, elas já estão em processo de remoção compulsória, tá? Essa parte em amarelo aqui, mais para fora, é o que a gente tem chamado de área de borda. A gente tem chamado de área de borda, por quê? Porque o mapa da Defesa Civil é o que indica a quantidade de subsidência, ou seja, de afundamento do solo. Então, todo o afundamento do solo e todo o cálculo do afundamento do solo, ele é feito pelos mapas que são liberados pela Defesa Civil. O problema é que a Defesa Civil parou de liberar mapa. Então, de 2019 a 2020 e 2021, para vocês terem ideia, em 2019, né? Em 2018, do abalo sísmico, apenas um bairro tinha sido atingido, que era o bairro do Pinheiro. 5 anos depois, 5 bairros atingidos. Então, hoje, a nossa grande questão é que novos mapas da Defesa Civil sejam soltos, sejam publicizados. Por quê? Porque a população que vive nessa borda, ou seja, nessa área em laranja, de fora aqui, de fora dessa área vermelhinha, né? Cinza, ela reclama dos mesmos efeitos que sentiu em 2018. Então, assim, a rachadura nas casas, ela é do nível do desesperador. Por que eu chorei no início? Porque a gente foi hoje fazer uma visita nos Flechais. Os Flechais, ele é um bairro que está dentro do bairro do Bebedouro. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem onde é que fica o bairro do Bebedouro. Fica aqui, o bairro do Bebedouro, em cima dessa área vermelha. Gente, assim, deixa eu mostrar as fotos do Bebedouro aqui para vocês. Essa aqui... Ai, peraí. Essa aqui foi hoje. Foi eu que tirei. Essa aqui foi uma casa que a gente entrou. Esse aqui é o tamanho das rachaduras. Essas rachaduras não são incomuns, elas são atônicas, elas são comuns. Toda casa tem rachadura. Toda casa tem... as pessoas gastam dinheiro para tapar as rachaduras, tá?
essa foto aqui da esquerda, vocês estão vendo um pé, eu sei, a foto está um pouco ruim, e vocês estão vendo 2 baldes e uma água, e um buraco no chão. Esse buraco apareceu tem 3 dias. Ele não estava ali em 3 dias, isso é dentro da casa de uma pessoa, da casa de uma família, que fica no bairro do Bebedouro, que a gente chama dos Flechais. Então, isso aqui, gente, é um minador de água. Tem até nome, chama minador de água. Sabe por quê? Porque tira a água dali, bota no balde, e a água volta. Volta. É uma volta de água incessante, sem parar. Isso porque tem água, né, no terreno. O terreno está todo encharcado. E isso é um dos efeitos de sentir, um dos efeitos desses bairros que estão na borda, né? Tem vários efeitos. O primeiro deles é o isolamento social. Então, as pessoas começaram a ser removidas daquela grande área, e depois, na área das bordas, as pessoas ficaram. Só que essa comunidade que a gente estuda, que é os Flechais, que fica no bairro Bebedouro, eles ficaram numa pontinha, gente. Eles estão literalmente isolados, mesmo. Então, eles estão no fim, como se fosse um fim do bairro, sabe? Você olha para o fim do bairro, eles estão lá no fim do bairro. E depois do fim do bairro tem mato. Muita vegetação. Então, não tem aparelhamento de saúde, transporte, não há mais segurança onde eles moram. Só que eu não estou falando isso que eles vivem hoje, eu estou falando isso que eles vivem assim, ó, há 5 anos, que foi quando o pessoal começou a ser realocado. Então, é um processo que tem sido numa ordem crescente de violência, tá? Crescente de violência. E as pessoas têm que conviver com isso. Eu até gravei um vídeo, mas não vou colocar porque o vídeo está bem, assim, caseiro, vamos dizer assim, bem caseiro, então tá meio esquisito de ver. Mas, enfim, a água você vai tirando e ela vai minando de novo. Não é só nessa casa, de novo, como eu disse, tem outros bairros da borda, como, por exemplo, na Marquês de Abrantes, tem minadouro também dentro da casa das pessoas. E o minadouro, ele é tipo uma aguinha saindo assim o tempo todo. Como se fosse um mini minador de água. Enfim, e aí aquela água vai escorrendo pelas ruas do bairro. E da onde que vem essa água? Essa grande questão, né? O que a gente tem hoje? A gente tem muita falta de informação. A gente briga por informação e a gente tem muita falta de informação. Deixa eu ver se eu mostro mais fotos. Essa aqui foi chocante porque foi tudo hoje, né? Mas essa aqui é a vivência do bairro, gente. Isso aqui é como o bairro hoje tá. Na verdade, está bem pior, assim, porque toda aquela parte já que eu mostrei para vocês em vermelho, ela já está sendo demolida. Então, isso é no meio da cidade, né? Você tem a Lagoa Mundaú, você tem um bairro, aquele bairro é bairro antigo, de pessoas que moram ali há 60, 70 anos, você tem gerações de pessoas que moram ali, então não é qualquer tipo de impacto, né? É um impacto assim, que tem as suas idiosincrasias, né? E que não foram levadas em consideração, nem preciso falar isso, né? Mas aqui é o que eles vivem, ó, com as demolições. E essa última foto aqui é desse bairro dos Flechais, de novo, né? Que eu vou ficar falando dele porque está muito fresco no meu cérebro, mas a grande briga hoje ali é que nessa área da borda, a prefeitura, junto com a Braskem, eles fecharam um acordão de 1,7 bilhões. Agora, essa semana, está muito fresco, está todo mundo muito, assim, se sentindo injustiçado mesmo, porque foi um acordo fechado de forma arbitrária, né? Somente com a prefeitura e com a Braskem. Aqui a prefeitura, gente, ela é pró-Braskem, desde o início. Não há diálogo com a prefeitura. E com o Ministério Público? Não há diálogo com o Ministério Público. E com a Braskem? Esquece. Então, a gente tenta. Mas, então, essa grande briga aqui nos Flechais é para a realocação do bairro. E, obviamente, que a prefeitura quer a revitalização desse bairro, né? Hoje a gente esteve lá de novo e está tendo crateras no chão. Você olha para o chão e você não vê de onde que vem uma cratera.
E aí você olha mais para cima, as crateras elas estão descendo, porque os flechais eles são assim, ó. É tipo um bairro que ele é assim, íngreme, né? E aqui tá a lagoa. Então ele é assim. E aí tem crateras, gente. Tem crateras, enfim, toda sorte de violação de direitos humanos está ali. Eu só tenho que falar que essas fotos é do Eduardo. Eu gostaria que, se vocês estivessem com o Instagram aí ativo, seguissem ele, Carlos.Eduardo Lopes, ou @ né, o Cotidiano Fotográfico. Ele é mestrando aqui da UFAL da Antropologia e tem acompanhado, vocês vão ver o Instagram dele, assim, no nível do chocante mesmo. Ele é um cara muito engajado, né, e um ótimo fotógrafo e pesquisador também. Aqui é só para vocês terem uma noção, não sei se dá para ver direito, mas eram, né? As casas já estão todas sem a cobertura, já estão vazias, né? Gente, eu não sei como é que tá meu tempo. Que eu falei muito já, né? Camila, vai, porque eu me perdi, acho que tá todo mundo impactadíssimo, vai seguindo aí. Ai, gente. Enfim, qualquer coisa você vai me falando, vocês não estão entendendo, vocês vão falando também. Aqui a gente trabalha com essa noção de desastre ambiental, né? E essa é uma noção que ela é disputadíssima, ela é muito disputada. Por quê? Porque a versão da empresa, ela é uma versão que é blindada por órgãos de justiça, por empresas de consultorias milionárias que ganham muita grana, né? Para bancar esse desastre como um desastre natural. Então, eles falam insistentemente em fenômeno de subsidência, evento geológico. Então, é assim que eles se referem ao ocorrido, sempre. Quando eles vão falar do desastre da Braskem, eles não falam desastre da Braskem, eles falam evento geológico, é regra, é lei. Eu acho que o pessoal toma choque se não falar assim. Então, acho que eles são duramente punidos, porque essa é a versão deles. Em contrapartida, trata-se de uma versão que a gente sabe que ela é uma versão hegemônica, né? Ela é uma versão ainda hegemônica, ela é uma versão que tem muito apelo. Por quê? Porque se você divide a sua culpa com um evento natural, a sua culpa não é tanto assim, né? Você tem uma culpa mais, assim, dividida. Então, se você trata o evento como um desastre natural. Além disso, né, essa é a versão da Braskem das empresas contratadas. Por outro lado, a gente tem puxado muito a corda para entender o desastre dentro do paradigma das vulnerabilidades. Então, é aquela visão antrópica, literalmente, onde os desastres eles são construídos por essa mineração predatória, né, totalmente irresponsável de exploração ambiental, e a gente entende, né, que ela dá um peso maior na responsabilização da empresa, né, e traz as outras empresas que são casadas com essa versão para, de fato, fazer análises com justiça ambiental, ou com o mínimo de justiça ambiental, né? Então, essa é a versão, gente, que a gente tem trabalhado nesse grupo de pesquisadores críticos que a gente tem aqui. A gente tem um grupo de pesquisadores que tem trabalhado aguerridamente para mostrar esses vícios o tempo todo. E é sobre isso, inclusive, que eu queria falar agora, que é um estudo de caso que aconteceu agora, que esse ano, o que aconteceu? Bom, o termo de acordo socioambiental, ele está correndo, tá? Outras coisas têm acontecido aqui. A Braskem, ela tem a promessa de ser vendida. Então, a gente está correndo contra o tempo porque querem vender a Braskem. Querem vender a Braskem sem pagar, de fato, os danos que ainda não foram contabilizados, que estão para baixo do tapete. Então, esse ano está esses dois contextos, assim, que o termo de acordo socioambiental, ele está em voga, e ele está em voga muito fortemente. Por quê? Porque em março desse ano foram construídas as escutas públicas pela empresa Diagonal. Vocês podem olhar o site daqui, www.maisdiálogos.com.
Ali vocês vão ver vários documentos e vocês vão ver a versão da empresa, né, sobre os planos de mitigação para aquele ambiente todo diretamente afetado, e para a borda, não. Esquece a borda. Não tem borda no diagnóstico sócio-participativo, esquece a borda. Não, a borda é só revitalização para eles. Enfim. Então, eles apresentaram para a gente, em março desse ano, durante as terças-feiras, a Ju está aí, enfim, acho que tem mais gente aí. Então, a gente assistiu toda terça-feira, 5 horas da tarde, a gente estava bonitinho sentado lá, até as 10 horas da noite, né? Para assistir, cada dia era um eixo, o que eles tinham, assim, estudado da região e os planos que eles tinham propostos. Bom, eu não preciso dizer para vocês que foi, assim, teve muita participação da população, de grupos sociais, e cerca de 90% das nossas intervenções eram intervenções críticas, assim, 99% eram intervenções críticas, e extremamente qualificadas. O pessoal, eu acho que tomou um choque quando viu que a gente foi, de fato, preparado para questionar esse diagnóstico técnico participativo, tá? Então, das coisas que a gente tem percebido no diagnóstico, e fruto disso, gente, porque assim, o diagnóstico, segundo eles, segundo a Diagonal, né, a gente tinha 15 dias para fazer colaborações. Então, o termo colaborações, oportunidades, é o termo que a gente mais ouvia, né, nessas escutas públicas, que eram, na verdade, de escuta não tinha nada. Então, a gente tinha 15 dias para fazer as nossas contribuições. Está aqui as nossas contribuições. A gente escreveu um dossiê crítico, ó que lindo. Arrasamos, quarteirão. 9 pesquisadoras, tá? Mais pesquisadoras, mulheres aguerridas, incansáveis, não canso de dizer. Vou até falar o nome de todas aqui. Adriana Capretes, Caroline Gonçalves, eu, Juliane Veríssimo, Isadora Padilha, Natália de Almeida, Neirivane Nunes e Ricartiane Cardoso. Então, a gente construiu em 15 dias, assim, sem final de semana, tá? Sem feriado, sem nada, os dias corridos, esse dossiê. Então, é um dossiê que traz aspectos críticos e levanta cerca de 80 questionamentos que não foram respondidos durante as escutas públicas, tá? E não foram respondidos até agora. A gente está esperando a resposta ainda. Não sei, um silêncio mortal aí, mas ainda a gente está esperando as respostas nas 80 questões, né? Então, o que a gente percebeu, e eu já vou finalizar aqui, é que, bom, o termo de acordo socioambiental, ele é o que nos amarra hoje, é a nossa briga, que a gente quer mudar o termo de acordo socioambiental, quer colocar mais atores, grupos sociais e também o Estado, porque o Estado não está junto desse acordo. Hoje a gente tem mais acesso ao Estado do que à Prefeitura. Então, bom, ao Ministério Público nem se fala, a gente não tem como chegar perto delas, assim, tipo, não tem como, assim, é muito difícil, tá? O nosso dossiê, esse dossiê aqui que foi escrito, uma das participantes, a Neirivane, fazia parte de um grupo que as procuradoras também fazem parte, né, que é um grupo que acompanha os impactos dos danos. Ela foi coagida, ela foi convidada a se retirar. Enfim, só para vocês terem noção do que é um pouco os ares, né? É um dossiê crítico, gente, documento acadêmico, tá? Enfim. Então, esse termo de acordo é o mais problemático e ele vai induzir esse termo de fenômeno de subsidência, ou seja, ele vai induzir o desastre como um desastre ambiental. A ciência, então, que ela vai produzir, ela se justifica, ela tenta justificar metodologicamente, teoricamente, tudo com falha, tudo com inconsistência, tá tudo no nosso dossiê, tá? E isso ela faz para manter tanto os danos quanto os valores muito, muito abaixo do que eles realmente são. E aí eles vão aplicar aquela velha estratégia da maquiagem de dados e do apagamento das existências. Além disso, há uma total falta de transparência nos dados que eles usam para diagnosticar a realidade, né? Quando a gente pede os dados primários não existem, então são dados primários que a gente já sabe que são tratados pela Braskem, distribuídos pela Braskem, e essas empresas, elas vão fazer só a sua roupagem.
Aqui estão as minhas referências, gente. Não sei, eu acho que vou ficar nisso. Aí, se eu fico aberta a questões, se eu não deixei alguma coisa, se eu deixei alguma coisa assim nebulosa, vocês me questionem depois. Tá certo? Desculpa o choro aí, mas é isso. Obrigada, Camila, e não tem por que pedir desculpas, né? Acho que todo mundo ficou bastante emocionada com a poesia, especialmente depois da gente conhecer mais sobre esse caso, né, que é tão impactante e que tu traz de dentro, né, ali das comunidades, com fotos, com registros e com relatos, né, o tamanho do impacto desse desastre ambiental. Enfim, eu também acabei me perdendo, desculpa que eu não controlei o tempo, mas, de fato, depois a Verônica me falou que tu tinha começado às 7h30, porque ela marcou a hora que ela terminou, então deu exatamente no horário aí. Obrigada, Camila. E agora, então, eu passo para a Tchena Mazo, que é doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestra em Integração Contemporânea da América Latina pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é pesquisadora junto ao Grupo ECO, Núcleo de Direito Socioambiental da UFPR, pesquisadora associada ao Instituto OMA, associada do IPDMS, atuando na coordenação do Grupo de Trabalho Pensamento Crítico e Pesquisa Militante, e advogada popular, membro da RENAP. Tchena, agora eu vou controlar o horário e qualquer coisa eu te aviso aqui. Boa noite, Alice. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar na terceira edição do curso, né? Deu para participar de todas. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, porque eu me empolguei muito, gente. Então, eu fiz uma coisa meio grande. Vamos ver se dá tempo para compartilhar. Não sei se vocês já estão vendo aí. Estamos. Show, deu certo. Bom, eu vou falar um pouco para vocês aqui do que é o meu objeto de pesquisa da minha tese, né, que são as empresas transnacionais de mineração e como que elas atuam no Brasil. Eu acho que para pensar um pouco os impactos e as violações, a gente tem que entender quem que é o nosso inimigo e como ele tem se organizado, né? E a gente está vivendo um momento do capitalismo, principalmente após os anos 90 e a financiarização, em que realmente o poder econômico, político, cultural, ideológico está concentrado na mão dessas grandes empresas transnacionais. Então, eu trabalho com uma ideia de que essas empresas compõem uma arquitetura de impunidade, né? Que não é um fenômeno recente quando a gente pensa na mineração, porque, afinal de contas, o professor Araó já ensinou para a gente toda a genealogia, né, colonial da violência da mineração, mas como nessa reconfiguração, né, do capital dos anos 90, a gente tem novos elementos, e principalmente para o campo do direito, né, para as disputas que a gente vai fazer no direito, e é um pouquinho da ideia de falar um pouco sobre isso hoje. Então, aqui para explicar para vocês, eu organizei em 3 momentos, que é explicar um pouco sobre essas empresas, quem elas são, como elas se organizam, como elas estruturam esses setores de responsabilidade corporativa, né, para essas relações com as comunidades, que disputas estão colocadas, quais são as violações de direitos humanos, né, que a gente pode identificar, principalmente dessas práticas corporativas nos territórios como mecanismos de controle, a questão de que todos esses conflitos de mineração desembocam em acordos, né, e qual é o problema dessas soluções negociais. E, por fim, para não dizer que não falei da natureza e não situei esse conflito da litigância climática, vou falar sobre uma perspectiva de disputa, né, desse sentido de justiça climática na mineração. Bom, primeiro trabalhando a ideia da arquitetura da impunidade, né. A partir dos anos 90, a gente tem uma reconfiguração da organização da produção em cadeias globais de valor. E isso é determinante para mudar toda a alteração da disputa sindical, né? A partir do momento que uma empresa, né, se a gente pega o nosso telefone, né, celular na mão, a gente sequer sabe que tipo de componentes minerais fazem parte do nosso celular, da onde esses componentes minerais vêm, porque uma parte desses componentes minerais vai para a Coreia para produzir um chip, vai uma outra parte para a China para produzir uma bateria, enfim, está tudo deslocado de um celular que, por sua vez, vai ser montado na Índia, né, sei lá.
Então, você tem toda uma descentralização da produção, e isso dificulta o controle, inclusive o estabelecimento de barreiras tarifárias e de um certo controle estatal sobre isso. Isso se agrava ainda mais se a gente pensar no contexto dos anos 90, e ultimamente eu tenho explicado o contexto dos anos 90, porque a gente tem novas gerações, as pessoas de 20 anos não viveram essas realidades, da gente pensar o quanto, né, os países, principalmente nós da América Latina, estávamos numa corrida por receber investimento estrangeiro direto, né? E é precisamente nesse momento em que se intensifica na nossa região o fenômeno das empresas transnacionais. Porque aí a gente tem, né, recordemos, uma onda de privatização do setor elétrico, a gente tem a privatização da Vale em 96, a gente tem toda a privatização do sistema Eletrobras, né? Então, é a partir daí que se intensifica, né? Para a gente atrair investimento, atrair capital, a gente traz essas empresas. E, ao mesmo tempo, a gente desregula setores, principalmente os setores de proteção e atenção social. E é nesse contexto que a gente vai, ao contrário do que hegemonicamente se diz no capitalismo, né? Que as empresas vão fazer uma disputa de um livre mercado. A tendência, na verdade, o que as empresas descobrem é que, ao invés delas ficarem brigando entre si, elas podem se unir, né? Então, a gente tem vários fenômenos de fusão de empresas. Se a gente olha para o campo dos agrotóxicos, por exemplo, né? A Bayer é uma empresa que produz agroquímico, farmacêutico, né? Então, controla todo o setor de química. Se a gente olhar também empresas que controlam a própria produção de semente, então, são fusões, junções, em que vão concentrando cada vez mais capitais. E isso também acontece na mineração, né? Quando a gente tem cada vez menos empresas de mineração, cada vez elas vão se juntando e se fundindo mais. Nesse cenário também, obviamente, que o avanço das empresas sobre os territórios causa muita contestação social, causa muita reclamação. A gente tem que lembrar que nos anos 90 também começa a emergir já um debate todo ambiental no cenário internacional, desde os anos 70, né, das discussões sobre sustentabilidade. Então, isso vai repercutir também na imagem das empresas, né? Então, as empresas também vão buscar se reconfigurar. E aí a gente tem uma reestruturação de algo que é antigo, porque, na verdade, a responsabilidade social corporativa é dos anos 40, né? Várias empresas lá atrás, Ford, Grupo Rockefeller, né, já usavam a ideia de responsabilidade social corporativa. Só que o que acontece a partir dos anos 90 é que a responsabilidade social corporativa não é mais aquele setor de filantropia da empresa, aquele setor de né, fazer escola, reformar prédio, doar para patrocínio, né? A responsabilidade social corporativa passa a ser um setor estrutural da organização do setor financeiro. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que as empresas começam a agregar valor a partir do momento que elas incorporam determinadas diretrizes ambientais e sociais, né? Isso sobe o valor da ação. E aí também, dentro do mercado de ações, né, existem critérios de negociação, né? Para você negociar na B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, você precisa ter determinadas certificações ambientais. Então, isso faz com que a responsabilidade social corporativa ela não seja só uma filantropia. E ao longo dos anos, ela vai mudando de nome. Então, se não deu certo a responsabilidade social corporativa, quando a gente tem Rana Plaza, né, que é aquele prédio na Índia que desabou e foi um escândalo, né, da indústria têxtil, se a gente tem um Brumadinho, se a gente tem Mariana, né, eles começam a reconfigurar esses nomes, né. Hoje se usa, por exemplo, a terminologia ESG, né, que é ambiental, social e governança. São setores de estruturação corporativa, né? O Rick Lamet, né, que faleceu a semana passada, acho que vale a pena lembrar esse grande filósofo intelectual da libertação latino-americana, ele chama isso de uma burocracia privada, né? Então, só que essa burocracia privada, ela ganha tamanha estrutura burocrática que ela se contrapõe ao Estado, né? Então, quando a gente desregula e empresas entram em setores públicos, elas implementam essa burocracia privada. E aí a gente pode ver também como a nossa linguagem de políticas públicas vai mudando nos anos 90, né? Quando a gente começa a falar em indicadores de políticas públicas e não mais tanto em participação social, enfim, quando a gente começa a falar de compliance, de auditorias, né? São vários mecanismos de linguagem corporativa e empresarial que o neoliberalismo vai trazendo, né? Que a Tati vai
implementando para dentro da governança pública. Um outro efeito dos anos 90, dessa reconfiguração, são os acordos de livre comércio. E aqui é bem interessante que entre os anos 80 e os anos 90, a América Latina firmou milhares de acordos de livre comércio, né? A gente tem o NAFTA, a gente tem todas essas políticas de abertura de alfandegárias, mas que têm consequências muito específicas para nós, né, do direito, e que favorecem, né, a entrada dessas empresas. Um componente, por exemplo, desses acordos de livre comércio é a criação dos tribunais de arbitragem. Então, muitos estados latino-americanos têm sido demandados por empresas transnacionais quando eles resolvem, por exemplo, regulamentar mais a saúde, que é o que aconteceu no Uruguai, quando o Uruguai resolveu fazer igual no Brasil, com a carteirinha de cigarro, né, e fazer esse alerta da saúde, a Philip Morris processou o governo do Uruguai no CIAD, né, que é a Corte de Arbitragem do Banco Mundial. Apesar do Uruguai ter ganhado em defesa da saúde, o custo que o Uruguai teve para fazer a defesa frente a essa empresa foi gigantesco. E a gente tem outros casos, né? O caso da Chevron no Equador, que destruiu a Amazônia indígena, né? Também foi um caso que foi levado a um tribunal arbitral. O caso da Cargill contra o México, da questão açucareira, enfim, a gente tem vários desses casos. E o setor da mineração é um setor que mais litiga em tribunais arbitrais, que mais se utiliza, né, segundo os dados que a gente tem. E aí, outro fenômeno que acontece, e a gente vai ver que isso é um dado recente das minhas pesquisas, mas que ele volta a ser colocado no cenário pelas empresas, é que as empresas transnacionais, elas não se contentam só com a Organização Mundial do Comércio, com o Banco Mundial, com o FMI. Elas passam a perceber que elas têm um papel na regulamentação dos direitos humanos. E isso acontece quando a gente deixa de ter um contraponto no cenário internacional, que era o movimento dos países não alinhados, né? Quando a gente tem a queda da União Soviética, a gente tem essa perda de um projeto político não alternativo, que não era só a Rússia, como também o movimento do Terceiro Mundo. E nesse cenário, eles se reúnem em Davos e falam, a gente vai para cima da ONU. Então, é aí que vem o Pacto Global das Nações Unidas, que vem essa coisa de que as empresas são atores no processo, né? Então, eles acabam mudando toda a estrutura de participação. Então, hoje você não fala de uma disputa, né, de representatividade, você fala em multi-stakeholders, múltiplas partes interessadas. Então, isso coloniza, né, o cenário hoje da Organização das Nações Unidas. Bom, e a gente tem que falar aí de uma profunda assimetria que vai se conformando, né? Então, se de um lado você tem tratados de livre comércio e investimentos, você segue não tendo uma efetivação dos direitos humanos, né? Então, os estados protegem mais os negócios do que os direitos humanos, né? Caracterizando essa assimetria que compõe essa arquitetura. Bom, e as empresas transnacionais da mineração nesse cenário? Então, elas têm uma preocupação de se legitimar muito grande, de legitimar a extração, algo que é muito difícil. Então, elas vão contornando, principalmente entre os anos 2000 e 2010, quando a gente tem esse boom da mineração, da exploração minerária, principalmente na América Latina, elas vão construir essa imagem da mineração sustentável, que é essa ideia de que elas incorporam o desenvolvimento sustentável. Então, tem uma proposta de responder, estamos promovendo um desenvolvimento local para as comunidades, então, vão apresentar uma lista de projetos assistencialistas e estamos se comprometendo com o meio ambiente, né? E isso compõe uma performance que é importante para agregar valor nas suas ações. Também quis trazer aqui tendências dessa mineração, né? Então, a gente está falando de um setor que cada vez mais se automatiza. Então, hoje, a grande discussão das mineradoras é a operação e controle dos caminhões de extração de cava serem automáticos, que é o que já acontece em macacos. Então, você não tem trabalhadores operando as máquinas que estão na cava, você tem tecnologia, robótica, né? Esse é um grande desafio. Depois, a expansão dessas plantas, né? Existe uma disputa de controle hoje pelo acesso a determinados minerais, principalmente o que a gente chama de minerais críticos, né, que são os minerais da transição energética. Então, quem vai controlar e acessar uma cava e uma mina é muito decisivo. Então, há toda uma disputa
por acesso a essas novas plantas, aqui no Brasil, aqui na América Latina, na África principalmente. Também surgiram novas tecnologias, então acho que vocês devem ter ouvido a mineração, a Vale, falar que eles estão reminerando, reaproveitando os rejeitos. Mas é porque hoje a gente tem tecnologia para extrair metais do que antes a gente considerava rejeitos, né? Então tem todo um arcabouço aí. Inclusive, até as empresas defenderem os descomissionamentos de barragens, por exemplo, está muito relacionado a essa oportunidade de novos negócios que elas têm. E a gente também tem novas fronteiras de mineração, como a mineração em mar, que é uma discussão que está sendo feita, a mineração em asteroides, a fitomineração. E, geralmente, esses negócios novos, eles são realizados, inclusive no Brasil, a pesquisa minerária, que é a parte de risco, digamos assim, que é aquilo que você pode ou não achar minerais, é realizado por pequenas empresas, empresas júniores, que a gente chama, né? Mas que são criadas por empresas transnacionais justamente, né, para elas não porem em risco o seu capital. Então, está dentro do mesmo negócio de operação de cadeia. Depois, a gente tem uma disputa de monopólio, que é isso que eu falei antes, né? A gente tem um problema de acesso a determinadas jazidas, que é isso, quando uma jazida se encontra numa terra indígena no Brasil, e eles não podem acessar. Aí tem uma disputa, e a gente tem vários minerais importantes, principalmente ouro no Brasil, que estão em terras indígenas. Tem também essa questão de que porque é isso, quando você descobre uma reserva, você tem uma expectativa de tantas toneladas dela. E aquilo, né, hoje a extração é muito mais rápida, então, sei lá, vai operar por 15, 20 anos uma mina. Então, tem essa questão de especular com um recurso que é escasso. E por isso, e aqui é um ponto interessante para os juristas, é tão importante e é tão discutido a propriedade minerária, né? Porque, na verdade, eles têm uma concessão, mas o que o setor da mineração quer mesmo é a propriedade minerária, para justamente conseguir não explorar o mineral, especular, tem toda uma discussão aí do capital financeiro. Bom, quais são os riscos que o setor da mineração, as empresas transnacionais dizem sofrer? E aí são os relatórios deles, né? Essas consultorias empresariais, né? Ernst Young, SPJ, né? Todos esses setores. Mudanças legislativas, o que eles mais temem é que haja legislação mais dura. E eles têm chamado isso de geopolítica. E eles colocam muito os relatórios, principalmente desse ano, com as mudanças de governo na América Latina, eles estão falando do medo do nacionalismo dos recursos, né? Então, dos processos de nacionalização. É um fenômeno interessante para a gente ver. Outro fator de risco para a mineração é a relação com as comunidades. Se essa mineração vai estar em terra indígena, se vai estar em território tradicional, em território quilombola. Por isso que eles investem tanto nessa cooptação de lideranças, fazem esse trabalho assistencialista local, constituem com tanta força uma relação dependente com as prefeituras, com os estados, né, para justamente manter uma licença social para operar. Então, por isso que a Vale, por exemplo, né, Minas Gerais e Espírito Santo, patrocina tudo quanto é atividade cultural, educacional, né? São essas várias políticas nos territórios. E um outro fator que tem sido considerado de risco é a questão das mudanças climáticas, né? Os efeitos e as repercussões negativas que pode ter sobre a indústria da mineração. Que tipo de soluções essas empresas estão pensando? Gestão do risco e do custo social, as políticas de responsabilidade social corporativa e as políticas de consenso. Então, as empresas investem muito em outras empresas e consultorias para atuarem nos territórios, fazendo essa gestão do risco, né? Que é processos de criminalização, identificação de lideranças, indenizar melhor uma comunidade que é outra comunidade, é dizer que não é atingido, é não reconhecer um dano e impacto. Tudo isso que a Camila contava para a gente é redução de custo social de dano que possa existir em relação à operação da Braskem, né? Para trazer aqui em termos de linguagem empresarial. Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns dos exemplos que eles tratam nos relatórios deles, né? Então, aqui são os 10 riscos e oportunidades de negócio na mineração e metais, que é uma leitura que
essa consultoria EY Building a Better Working World faz, mas que foi traduzida para a realidade brasileira pelo IBRAM. O IBRAM é uma associação empresarial das mineradoras no Brasil, que produz, né, dados, inteligência, informações para a mineração. Então, veja aqui, né, questões geopolíticas, mudança climática, os custos, a força de trabalho, e é interessante como eles cooptaram tanto os sindicatos que eles não consideram tanto fator a organização sindical e tem mais medo das comunidades hoje, pelos dados dos relatórios. Bom, aqui para vocês verem, né, o que eles consideram incertezas políticas, né? São as sanções, as mudanças nas políticas tributárias, aumento dos custos operacionais, que pode ser, por exemplo, um licenciamento mais rigoroso, e isso que eu falei, né, o maior medo deles é o nacionalismo dos recursos, é a possibilidade de perder esse acesso a determinados metais. Bom, aqui eu trouxe um pouco como eles olham para os problemas, quais são os principais problemas nos territórios, né, do ESG que eles falam. E vejam como o principal problema é a questão dos impactos nas comunidades. Então, é estrutural para esse modelo mineral não reconhecer que a mineração causa danos à saúde, não reconhecer que a mineração causa impacto na água, né? Mas o maior medo é esse, da resistência das comunidades. Bom, aqui eu trouxe para vocês quais são esses grandes inimigos, né? Esse aqui é um estudo do TNI, que mostra, né, as principais mineradoras do mundo. Vejamos aqui o nosso patrimônio Vale, também está entre as maiores mineradoras do mundo. Aqui trouxe nesse top mine, esses são dados de 2022, tá, para vocês. Então, a maior mineradora do mundo é a BHP, conhecida nossa das violações de Mariana. Depois a Rio Tinto, que também atua no Brasil, mas como subsidiárias, né, tem investimentos em Oriximiná, por exemplo. A Glencore, que não atua no Brasil, mas tem interesse em entrar, e pode ser que esteja em alguma subsidiária em menor capital, daí eu não tenho esse estudo detalhado. A Vale como quarta maior mineradora do mundo, né, o que é muita coisa. Bom, e a lista segue, a Anglo American, que também tem uma atuação forte, né. Então, vejam aí também a forte presença do capital britânico, né, capital australiano, canadense, são os maiores nas mineradoras, e uma crescente presença das chinesas também. Bom, eu trouxe aqui para vocês, que são os dados da revista Brasil Mineral, que é uma revista do IBRAM. Quem é a maior mineradora em termos, eles calculam com base no CEFEM. Então, vocês vejam que é a Vale, a primeira, a segunda é uma subsidiária, que é da Vale, a terceira é a Anglo American, a quarta é a CSN, que era uma empresa, né, estatal privatizada, e a Salobo Metais, que também é da Vale, né. Aqui, em termos de produção, disparado, né, o minério de ferro é o maior, é o minério que a gente mais produz, aqui em termos de empresas envolvidas no negócio, só que isso aqui é um ranking que leva em conta o CNPJ, né, mas a gente sabe que a gente tem que estudar quem são os acionistas desse CNPJ, e aí a gente encontra as empresas transnacionais. Bom, eu trouxe aqui alguns dados de faturamento do setor da mineração, só para a gente ir contrapondo, né, o quanto eles falam que efetivamente, né, aqui são os dados de imposto e CEFEM, né, 86,2 bilhões, mas a gente teria que olhar quanto que eles sonegam, né, e aí o INESC tem feito estudos interessantes, mas não tinha nenhum dado atualizado. Bom, aí aqui vocês veem a nossa maior produção no Brasil é minério de ferro, né, disparado, e isso é um grande problema, porque é uma única empresa, Vale, que detém a maior parte da nossa balança comercial de minérios, é uma falta de diversidade e de controle gigantesca. Bom, depois a gente tem ouro, que também é um importante componente, cobre, e aqui destaco também, em menor quantidade, mas o nióbio, que é o principal mineral crítico, né, de transição que a gente tem no Brasil. Bom, eu trouxe aqui esses dados, que são uma pesquisa do IPEA, sobre para onde vão os minerais do Brasil. Vocês vejam aqui que, majoritariamente, é o mercado chinês, Estados Unidos. Esses da Europa, que, apesar de estarem aqui, a gente sabe que é aquela pedalada fiscal da Vale, né, que ela diz entregar para a Europa, né, para a Suíça, mas, na verdade, a produção
vai direto para a China como forma de pagamento de tributação. Bom, as violações... Ixi, vou dar uma corrida aqui. As violações. Tentei sistematizar, mas isso é de mais conhecimento, né? Porque todo mundo tem um trabalho mais nos territórios, né? Então, participação em informação, acesso a políticas públicas, porque as políticas públicas nos territórios minerários, elas são provenientes das empresas e não são provenientes do Estado. Isso cria, né, o que, por exemplo, o Tádzio Coelho chama, né, de minério-dependência, né? Problemas no acesso do direito à terra, território, moradia, a questão do direito à saúde, do direito do trabalho, né? E aí tem uma série de violações da indústria da mineração, a negação de sujeitos de direito, né? Que é a briga histórica do MAB, que é quem ou não é atingido nesses desastres, criminalização e a questão da ciência, né? Porque geralmente nesses casos, né? Então a gente tem a Camila e o grupo das mulheres que fizeram um laudo que vão disputar com uma consultoria empresarial diagonal, e depois a empresa pode trazer um expert internacional para dizer que não é válido, ignorando totalmente os saberes populares das comunidades que vivem nesses territórios. Aqui eu trouxe o mapa do Observatório dos Conflitos da Mineração, para vocês verem o tanto de conflito de mineração que a gente tem no Brasil. São vários e super distribuídos, então a gente pode falar que em todo o Brasil a gente está tendo conflitos de mineração. Alguns dados aqui, né? Então, os principais problemas são esses danos, a história da reparação em si, omissões do Estado, poluição da água, casos de intimidação, invasão, tem muitos conflitos nas ferrovias. Aqui as principais empresas, né? Então, a Vale, principalmente pelos desastres, e a Braskem, ali aí, Camila, em segundo lugar, como a maior quantidade de casos registrados. E aqui a gente tem todas as outras empresas, a maioria delas transnacionais, e as que não são identificadas como transnacionais, como a aeromineração e a mineração Vale Verde, elas são de capital, né? Quando a gente investiga subsidiárias. Bom, correndo aqui para o final, então essas empresas atuam, né, nesse modelo extrativista, negando direitos através da manipulação de dados, da ciência, negando os danos, deslegitimando comunidades, né, convertendo comunidades, né, convertendo esse potencial que um conflito socioambiental de mineração tem em partes interessadas. Então eu deixo de ser um ator que contrapõe para ser uma parte interessada de um investimento. Nessa gestão que eu já falei do custo e risco social, e na questão da solução negocial, que aqui eu acho que não é, enfim, um debate da galera do direito só, mas que a gente tem muito a discutir, né? Por exemplo, o primeiro acordo da Braskem foi feito pelo CNJ por orientação do Toffoli, e é o pior acordo da história da mineração. O que o CNJ tem de competência para firmar um acordo como esse, né? Então, tem uma série de questões de ações coletivas que redutam em termos de acordo para a gente discutir quando a gente tem as empresas transnacionais como atores, né? Então, a gente está falando de assimetria de poder, como é que você estabelece um acordo? A gente tem todo o questionamento da representatividade do Ministério Público Federal e das instituições de justiça, como deve dar esse processo, como que as câmaras de conciliação dos tribunais estão lidando com esses conflitos, né? E pensar que a solução negocial é uma proposta que provém da análise econômica do direito, né? Ou seja, é uma coisa que vem dos liberais, né? E que o nosso Código de Processo Civil consolida. Bom, acho que não vai dar tempo de falar de tudo mesmo. Vou só passar aqui as propostas ambientais da mineração, como mineração sustentável, envolvem essa discussão do ciclo da economia, né? Então, reciclagem do alumínio aparece como destaque no Brasil, que a gente faz. A Vale agora está com uma proposta de pegar rejeito e fazer cimento, né? E diz que isso é uma economia circular, de utilização. A discussão dos metais críticos, né? Então, hoje a mineração fala, a gente é mineração limpa, porque a mineração produz os minerais estratégicos. Talvez a professora Mônica Bruckmann, que estuda muito isso, tenha falado sobre isso ontem, né? Mas que a maior parte desses minerais para a transição energética estão aqui na América Latina. Eles também incorporam as discussões de carbono zero, de como compensar o uso de carbono, muito nessa linha do pacote da economia verde, das soluções baseadas na natureza.
E o que o setor tem falado é que qual é a vantagem competitiva do Brasil em termos de economia verde e sustentabilidade? Que a energia que as mineradoras usam provém da hidrelétrica, portanto, é uma energia limpa, e o potencial de exploração que o setor tem do hidrogênio verde, né, que é toda uma outra discussão. Bom, aqui eu trouxe para vocês um pouco o mapa, né, de projeções de demanda, né, tem uma expectativa de demanda de lítio, de cobre, de nióbio, de cobalto muito grande para o próximo período, reservas concentradas muito na América Latina, e o Brasil é o mais importante, né, na reserva de nióbio. Trouxe aqui, né, a expectativa de investimentos que se tem, né, CSA América Central e Sul-América, né, então um grande potencial de investimentos. Questões para a gente pensar que estão colocadas hoje nesse debate ambiental, né, da mineração. Os efeitos do acordo União Europeia-Mercosul na demanda de metais, né, o quanto facilita o acesso de metais e o quanto coloca a gente numa inserção ainda mais subordinada. Então, o trabalho da frente aí, que discute, né, contra o acordo, pauta muito isso, e tem vários estudos interessantes. Esse ano, os Estados Unidos aprovou um subsídio para a transição verde, para estimular a extração de minerais críticos dos países. Na verdade, aqui, os Estados Unidos está numa guerra com a China por acesso a essas reservas, e quem vai acessar esses subsídios são os países que já têm acordo comercial com os Estados Unidos. Então, ele faz uma dobradinha. Ele ainda quer fazer parceria comercial e ainda quer aprofundar acordos comerciais. Então, essa é uma lei do Biden que tem vários impactos aí na nossa região, e essa atenção que o Brasil tem 85% da reserva de nióbio do mundo, e isso é muita coisa, é muita guerra que vem por aí por isso. Bom, para encerrar nos meus 30 segundos finais, várias discussões que se levantam aí, né? Um pessoal do campo da advocacia popular tem puxado a discussão. Vamos construir um direito minerário popular? Que discussões que a gente teria que fazer, que propostas que a gente teria que fazer? Há uma discussão central aí sobre modelo de desenvolvimento, e o Instituto Tricontinental tem puxado a gente para pensar o que seria uma teoria do desenvolvimento de esquerda, né, que não fosse reproduzir esse modelo. Vou pegar mais uns minutinhos. A questão também, e é uma questão que eu tenho me debruçado mais teoricamente na tese agora, é como que a gente para de ter uma inserção, né, subordinada e dependente, né, no setor da mineração, porque o que acontece efetivamente, né, é que nessas cadeias de valor de mineração, a gente está transferindo valor para fora, transferindo a nossa riqueza inteiramente para fora e aprofundando a dependência, né? E não há propostas políticas públicas e de Estado de romper, né? A gente tem que lembrar que a gente exporta minério de ferro em pelota, não é nem minério de ferro puro, né? Ou seja, zero industrialização, zero agregar valor, né? Zero indústria nacional. Com todos esses minerais estratégicos que a gente tem, a gente não está desenvolvendo uma indústria nacional, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar na dependência que nós temos com relação aos minerais, né? Celular, computador, a vida cotidiana, a estrada, o trem-bala que a gente quer no Brasil, tudo isso demanda minério de ferro, né? E aí, qual é o controle, qual é o projeto mineral popular, né? Que é essa discussão que talvez o Charles também tenha trazido um pouco ontem, né? No debate, mas da centralidade de um projeto político que questione o poder dessas empresas transnacionais e que faça essa disputa, integrando essa discussão da dimensão da natureza, da dimensão de qual seria um outro modelo de extrativismo mineral, sem usar a palavra sustentabilidade, né, que já está desgastada, e que não tenha, né, as violações de direitos humanos. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, desculpa aí passar o tempo. A gente que agradece, Tiana. Deu bastante coisa para a gente pensar aqui. Eu acho que eu estou vendo aqui no chat, tem algumas intervenções já. E quem ficar, né, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat ou levantar a mão para fazer aí para as nossas maravilhosas palestrantes. Então, já vendo aqui o que tem
de comentários, a Marina comentou que as falas das palestrantes deixam evidente a ausência de responsabilização das empresas em matéria climática e nos direitos humanos. Os casos apresentados da usina de Candiota e da mineração da Braskem são exemplos bem evidentes. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a maior poluidora dentre as usinas termoelétricas brasileiras, e mesmo com todos os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul, não conseguimos avançar para uma transição energética, porque o governo se apega ao discurso de geração de empregos, etc. E já faço um gancho aqui com o que a Marina falou, né, que a Tiena trouxe que a resistência das comunidades é o maior medo das mineradoras, né? Então, essa narrativa de geração de empregos, de criação de estrutura e de políticas, enfim, também pega para colocar as comunidades ao lado das mineradoras, né? O que a Tiena trouxe como um conceito de minério dependência. Então, acho que essa é uma primeira provocação, assim, se vocês três puderem falar um pouco sobre isso, né? Vamos fazer um bloquinho aqui. A Juliane também fala aqui sobre a última fala da Tiena. Aqui temos indústria utilizando o sal-gema como matéria-prima. A questão é como atuar sendo mais que vigilante, incidindo nas decisões dos órgãos ambientais. E eu quero aproveitar, enquanto o pessoal vai perdendo a timidez aí para fazer perguntas, e eu também queria fazer uma pergunta para Camila, que eu queria, Camila, que tu falasse um pouco sobre esse processo de afundamento sequencial dos bairros, né, de Maceió. Se nesse termo de acordo global que foi firmado, foi previsto algum custeio de estudo para identificar a condição do resto do município, né, porque a sensação que dá cada vez que a gente ouve ou lê sobre esse caso é que Maceió vai ir, assim, de pouco a pouco afundando, né, inteira, assim. E para a Tiena também eu queria pedir se tu pode falar um pouco mais sobre o que já se tem de acúmulo sobre esse direito minerário popular. E aí, fechando o bloco, aliás, tem mais duas perguntas, a da Lorena. Camila, gostaria de ler um pouco mais sobre sua pesquisa. Você está em algum site de pesquisa que possa baixar os PDFs e ler mais com calma? E o Leandro levantou a mão, aí depois do Leandro a gente faz um bloco de respostas e abre de novo. Vai lá, Leandro. Eu queria aproveitar sobre o caso da Braskem, que a gente não conhece muito, saber se as famílias têm algum tipo de assessoria técnica independente, que é um grande debate no caso ali de Mariana e Brumadinho, que foi uma conquista dos movimentos populares em conflito e às vezes com apoio do Ministério Público. Me parece que o caso é bem diferente. E como é que estão sendo as reparações também individuais da moradia, se estão se configurando violações, se estão projetando novos bairros, se está havendo desapropriação, esse tipo de medida no caso da Braskem. Eles pudessem trazer mais informações para nós. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta para a Camila também? Eu sei que tu disse que era só essas no bloco, mas... Posso? Camila, obrigada, Camila e Tiena, um prazer ouvir vocês, enfim. Camila, no caso da Braskem, qual é a reação dos outros bairros? A cidade está em pânico? A cidade está revoltada? Enfim, o bairro que não é vizinho, as elites locais, há uma conivência, porque a gente imagina que tem as situações que são palatáveis, mas que tem aquela situação que é limite. Não, que se o troço desse acontecesse, aí as coisas, enfim, seriam diferentes. Aí as instituições funcionariam diferente. Aí as pessoas se revoltariam. Eu fico sempre pensando nisso no caso das mudanças climáticas, mas tipo, no caso de uma cidade que afunda, quando bate muito perto? Como é que é aí o contexto, o clima? Alice, meninas, eu acho que deixa eu começar respondendo, porque a minha memória, ela tá assim, ela se fagocita, então vocês vão me lembrando. Assessoria técnica independente, Leandro, a gente precisa. Então, a gente faz
como posso dizer assim, sem ter um linguajar muito assim, coloquial, mas a gente tenta correr por fora mesmo. Quem faz parte da Universidade Federal de Alagoas, que é meu caso hoje, né, mas eu estou como professora visitante, então a gente mobiliza outros professores. A gente tem, assim, pessoal da administração, da economia, da sociologia. É difícil dizer mais, assim, mas a gente tem, assim, se for colocar no cômputo geral, assim, contando na mão, tem uns 10 na UFAL inteira, que olha para a questão de forma bem, assim, crítica, né? Que é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é um olhar crítico. A gente questiona os dados da Braskem a todo momento, né? Então, tem esse movimento dentro da UFAL, mas, de forma geral, a universidade ela é conhecida aqui como ser uma chapa branca. Vamos chamar assim, chapa branca. Porque ela não, assim, ela não dá financiamento ou outras motivações, vamos dizer assim, para os professores que buscam trabalhar com o afundamento, né, do solo promovido pela Braskem e por todas as violações de direitos humanos que ali ocorrem cotidianamente. Então, enquanto professores, a gente é livre, né, para fazer os nossos estudos, mas fica muito no âmbito disso. Então, hoje a gente tem uma parceria, que a gente estava lá nos Flechais, né, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB. No entanto, a OAB, como uma instituição mais ampla, ela é bastante controversa no andamento, né, do lado que ela toma. Então, hoje, o lado dela é o lado da prefeitura, que é contra, por exemplo, a realocação dos Flechais ou dos bairros da Borda. Então, hoje a gente tem um esforço muito grande de fazer um mapeamento de contabilidade dessa borda, né? Então, ali vai beirar umas 120 mil pessoas, mais ou menos, mas assim, a gente faz todos os estudos de forma muito artesanal, porque a gente pede os dados para a Braskem, porque ela detém os dados, né? Os dados oficiais. Os dados aqui são muito defasados, é muito difícil de conseguir os dados. Então, a gente tem essas questões. A assessoria independente para a gente seria o ideal, mas eu te confesso que não há um movimento nesse sentido. Eu ainda estava falando com o Júlio para a gente conseguir contato da Caritas, né? Porque a Caritas, enfim, mas ainda não há essa vinculação. E por isso, a gente fica muito atado, né, com os dados da própria Braskem. Porque os nossos, eles são muito especulativos e feito muito naquela metodologia mais participante, onde a população local, ela ganha mais voz, né? Mas a gente sabe que, como mesmo a Tiana disse, que esse tipo de metodologia é facilmente, assim, questionada, né, por essas empresas, se elas questionam, porque às vezes elas nem questionam mesmo, elas passam por cima, patrolam, e era isso. Bom, o processo de reparação aqui, ele variou durante todo o percurso, né? No início, quando se tinha um pânico inicial, né? De que, de fato, poderia haver um afundamento do solo. A subsidência do solo é o afundamento do solo, né? E é o afundamento do solo em direção à lagoa. Então, é como os poços, né? Vão se enchendo de salgema e aquela salgema vai subindo. Então, a salgema vai subindo, e aí que vai ficando aquelas regiões alagadas, e alagadas com sal. Por isso que quando a gente vai nas regiões das bordas, eles reclamam muito que a água que tem ali, ela tem resquício de sal, que é aquela água que sobe, né? E que vai inundar os bairros também. E essa casa que passa essa água desse minador que atravessa as casas das pessoas, né? Então, o início da reparação ela foi mais intensa, né? Parecia que a Braskem estava soltando mais dinheiro, então as reparações. Teve um bairro popular que chama Mutange, literalmente um bairro popular, e ali cada casa foi indenizada de 80 mil reais, basicamente. As casas são indenizadas. A indenização aqui, que a gente briga muito para rever, é a indenização moral, porque cada casa recebeu 40 mil reais de indenização moral, e não cada pessoa que mora na casa. Então, uma casa com uma pessoa é 40 mil reais, uma casa com 10 pessoas,
ganhou 40 mil reais. Então, se contabilizou pelo número de residências, né, e não pelo número de pessoas afetadas. Então, essa é um dos cálculos que a gente busca refazer, e de reindenizar novamente as pessoas. Essa é vamos dizer assim, a discussão mais quente. Por quê? Porque reindenizar, pedir nova indenização para os imóveis é muito difícil, porque quando você assina, você aceita o contrato, né, você aceita a indenização, você abre mão. Você abre mão da sua casa, você abre mão daquele terreno, né? Você abre mão. Então, tem essa discussão também, você abre mão. Tem muitas pessoas ainda que não foram indenizadas, porque ao longo do tempo, essa indenização, assim, quente, né? Essa indenização alta, ela foi declinando, exatamente porque a mobilização popular aqui é extremamente fraca. Há uma pressão muito grande da Braskem aqui de maquiar os dados com a ajuda da mídia local. Então, a gente tem o Braskem Explica, que qualquer um de vocês que vierem me visitar em Maceió, receberei muito bem, vai assistir a Globo local aqui e vocês vão assistir o Braskem Explica muitas vezes por dia. Várias vezes por dia. Então, o Braskem Explica é um programinha que eles vão explicar o que eles estão fazendo pela cidade, né? Como é que está o afundamento do solo, que não existe, né? Enfim, então é uma maquiagem muito forte, gente, dos dados, é um controle muito forte da mídia, então não há, assim, o movimento crítico é só feito pela mídia independente, como a gente bem conhece, né? E ainda hoje eu fiquei sabendo, eu sei que está sendo gravado aqui, mas só para vocês verem que as pressões, elas acontecem, né, o tempo todo. Essa mídia independente, né, uma mídia X, assim, já foi assediada várias vezes para não fazer reportagens, né, críticas a respeito do afundamento. Então, ela é assediada com grana, enfim, essas coisas. Então, há uma blindagem, sabe? A ciência, chapa branca, a mídia totalmente pró-Braskem, os órgãos de justiça totalmente pró-Braskem, querendo resolver logo o caso, né? E tocar a vida adiante. Então, é muito isso que a gente sente. Agora, quem mora na região e quem mora nas bordas, ali é um sentimento muito grande, assim, de injustiça, tá? Eles querem falar o tempo todo, a gente foi lá com a comissão da OAB de Direitos Humanos, que é uma coisa diferente da OAB, entendam? Diferente, que a gente luta ali pela a realocação, que é o que eles querem, né? Mesmo que a OAB não tenha essa posição, a gente luta por isso, e nossos laudos são isso. Mas eles querem conversar, os moradores, eles querem falar. Eles veem o crachazinho da OAB, eles já começam a falar, olha aqui, olha como é que eu tô, vem ver. Então, assim, é uma situação bem de desamparo mesmo. E essa situação de desamparo ali, por exemplo, para os flechais, a reparação deles, a tática da Braskem é de muito dividir, né? Então, eles dizem, se você quer largar o imóvel aqui, você aceita, sei lá, 25 mil reais, você pode sair daqui. Ou você pode aceitar esse dinheiro também, ficar e ver como é que vai ser a revitalização do bairro. Então, assim, há muita inconsistência. E a Braskem, ela está dentro desses bairros, né? Ela fica visitando a casa das pessoas, tentando convencê-las, né? No caso dos flechais, que elas têm que revitalizar o bairro, que elas não podem sair dali. Enfim, há todo um processo muito forte, gente, de invisibilização dos efeitos danosos, assim, embora toda a cidade sinta, porque mexeu muito nos preços dos imóveis. Onde eu moro aqui é uma região onde aumentou muito o preço dos imóveis, assim, todo mundo está reclamando, aumentou no sentido, assim, de R$200, R$300 de um ano para o outro. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. Nos bairros do entorno também, então, a reparação é insuficiente, né? Nada novo no front, mas a reparação é completamente insuficiente para que eles possam comprar algo parecido num bairro próximo, porque os bairros da volta eles são bairros bem valorizados, vamos dizer assim, são bairros caros de morar, né? Então o pessoal está migrando para a cidade, eles estão subindo, né? Estão subindo para outros bairros, mas também a gente não sabe direito como é que está essa migração, porque os dados são da Braskem. Então, eu não sei se eu respondi tudo. Se a cidade tem pânico, deveria estar.
A gente tenta. A gente tenta. Verônica, Tiana, quem se candidata agora? Posso ir? Bom, sobre a sua pergunta, né, Alice, sobre o direito minerário popular, eu acho que não tem nada avançado, mais no sentido de problematizar o direito minerário, porque o direito minerário, na verdade, é discutido dentro do direito econômico e do direito regulatório, né? Mas a gente não está discutindo isso. Eu acho que tem muita coisa nascente aí dentro das próprias assessorias técnicas que o Leandro colocou, né? Então, aí, repensar as questões de responsabilidade ambiental, né? É claro que, por hora, o projeto de reforma do Código Mineral está parado e ele, de fato, resistiu, né? E a gente luta para que ele resista, né? Mas muita coisa passou por medida provisória. E o que é mais interessante, né? Que, na verdade, que mais interessante não, mas é que se muda por normativa dentro da ANM, né? Que são espaços que a gente ainda não se apropriou bem, né? Então, acho que tem aí coisas. É mais nesse sentido de vamos lá pensar um pouco sobre isso do que ter alguma coisa elaborada. Bom, sobre uma pergunta ali sobre o Salgema, né? Como lutar, enfim, incidir, assim, é muito difícil quando já aconteceu, né, o licenciamento ambiental, porque você já passou as etapas e a participação no licenciamento é uma audiência pública, né? Então, isso limita muito o poder de interferir, assim. O que eu percebo das estratégias, e aí também já respondendo a outra pergunta, é que campanhas de denúncia fortes, articuladas nacional e internacionalmente, têm efeito porque elas afetam a imagem da companhia, né? Então, por mais que às vezes a participação de uma assembleia de acionistas, né, já fui para algumas, ela seja algo frustrante, uma boa campanha de mídia em cima disso, nacional e internacionalmente, começa a gerar custo de resposta para as empresas, né? Então, minimamente, a gente continua falando sobre o rompimento da barragem de Fundão, já são quase 8 anos, e isso deixa uma ferida aberta ali para a Vale, e obrigou, por exemplo, depois Brumadinho, a história de ser reincidente, obrigou a indústria da mineração a criar um novo padrão da indústria de rejeitos, né? Então, acaba pressionando, assim. Outro eixo que eu acho que é o mais fundamental é a conscientização nas comunidades atingidas, né? É o trabalho de fortalecimento comunitário para que as próprias comunidades resistam, né, a esses empreendimentos, criem oposição, não entrem dentro das políticas assistencialistas propostas, né? Para mim, todas essas duas esferas articuladas, elas vão rompendo com um certo controle, né, desse enclave minerário, eu digo, né? Esse controle que a empresa tem desse lugar, assim. Então, você cria um transbordamento que você cria uma situação de conflito, né? Você visibiliza um conflito, desestabiliza, e é óbvio, né? Aí você também tem que estar preparado, porque a empresa vai construir uma série de respostas para pacificar e domesticar esse conflito novamente, né? Mas acho que aí você cria uma janela de atuação. E como a gente também tem um pouco essa discussão aqui no curso mesmo, a litigância estratégica, né? O que eu acho que a gente tem que desenvolver mais nessa litigância estratégica, quando se relaciona às empresas transnacionais ou empresas de mineração, é pensar alguns caminhos que a gente não explora tanto, como função social da empresa, né, como uma incidência na CVM, né, na Comissão de Valores Mobiliários das empresas. O Ministério Público Federal em Minas tentou uma ação, depois de Brumadinho, para intervir no Conselho de Acionistas da Vale. Obviamente que o tribunal não reconheceu, mas foi uma ação muito boa, de muito incômoda, assim, uma ação estratégica. Ó, vocês não estão cumprindo com a legislação de segurança de barragens, a gente vai intervir no seu conselho de acionistas, né? Vai que algum juiz, algum tribunal, a gente encontra um cenário mais progressista para propor isso. Acho que essa é uma dimensão da litigância estratégica. A outra é saber fazer acordo, que é algo que às vezes a gente não sabe negociar com as empresas, que é manter valores de bens bloqueados em juízo, porque isso incomoda acionista, desestabilizar essa segurança jurídica dos acionistas, é saber que acordo não pode ter quitação total para não dar esse problema que a Camila está contando, é botar uma cláusula que deixe aberto, é estudar, né, os casos para se criar um fundo, por exemplo, né, ao invés de você
criar uma fundação como a Renova, você cria um fundo de acesso às vítimas de gestão coletiva, que nem o que está sendo feito agora em Brumadinho. Acho que até sistematizar essas experiências. E aí a gente tem alguns projetos no legislativo que vocês também podem se engajar, e é importante que se engajem na luta, né? Então, o projeto de lei 572 de 2022, que está na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei sobre direitos humanos em empresas, né, que é o primeiro no mundo, né, que a gente fez, porque os outros são de devida diligência. A própria Política Nacional dos Atingidos, que já asseguraria direitos, né, lembrar que Minas Gerais tem uma política estadual de atingidos e outros estados estão discutindo também. O ministro, né, Silvio Almeida, criou uma coordenação de direitos humanos em empresas e está dizendo que até o final do ano vai fazer um programa de direitos humanos em empresas. Precisamos incidir nesse programa do ministro dos Direitos Humanos, né? O Ministério dos Direitos Humanos sem participação é complicado. Então, né, é um espaço para a gente também estar indo à frente. E daí, lá na ONU, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, está sendo discutido um tratado sobre empresas transnacionais e direitos humanos, onde está essa guerra da regulação das cadeias produtivas e outras coisas, que a Via Campesina protagoniza muito essa luta, né, aqui do Brasil. Então, também temos essas lutas com as quais se envolver. Acho que respondi algumas ideias. Obrigada, Tiana. Verônica. Que beleza, Tina. Eu me sinto muito contemplado com os pontos que tu coloca, pensando como estratégias de ação. Eu fico na dúvida só com um ponto, e, enfim, quando tu menciona, por exemplo, o direito minerário popular, né, que também me chamou a atenção, e como conciliar, como pensar isso quando a gente tem, por exemplo, povos indígenas na floresta reivindicando diferentes cosmologias de como interpretar isso que tem embaixo do solo, que não é mineral, não é recurso, não é nada, e tem que ficar lá, porque senão desestabiliza espiritualmente as coisas. Isso me lembra um pouco também da discussão do pré-sal, que, puxa, no tema das mudanças climáticas, eu ouço há muitos anos que o que a gente faz com o pré-sal? A gente sustenta deixar o pré-sal no chão? Qual é o custo de deixar o pré-sal no chão do ponto de vista de um modelo de desenvolvimento, ainda que a gente queira discutir um modelo de desenvolvimento? Então, enfim, acho que são temas difíceis, mas que não consigo pensar em outro caminho, que não, e aí quando tu coloca, né, a resistência das comunidades como o maior medo das empresas transnacionais, essa ideia de que disputar o sentido do termo desenvolvimento passa necessariamente por territorializar a discussão de desenvolvimento. Então, tu tem que discutir desenvolvimento no território, seja para falar do pré-sal, seja para falar da mineração, seja para falar da Braskem, enfim, acho que e aí, tu menciona a litigância, né, e aí na litigância climática, que eu tenho visto um pouco mais, produz resultados, assim, produz efeitos interessantes, produz fricções interessantes, e tensão não só do ponto de vista das instituições jurídicas, mas das instituições também, né, tensionar no executivo, acho que é fundamental, a gente precisa, enfim, como único caminho, me parece. Ou, não, aí o outro eu não posso dizer porque está sendo gravado. Obrigada, Verônica. Teve mais duas perguntas enquanto vocês estavam falando, e acho que vocês acabaram passando, né, a Tiana especialmente, por elas, mas queria abrir espaço também para Camila e Verônica, se quiserem comentar. O Leandro pergunta se vocês analisaram o PL aprovado no Congresso pelos aliados do Lira e que se justificou que era para o caso da Braskem. E tem a pergunta do Instituto ECOI, pensando um pouco mais na linha da incidência política, quais estratégias vocês têm percebido que têm tido maior eficácia enquanto ação de resistência a essas operações, bem como de fortalecimento institucional e de política para esses territórios. Queria ver se mais alguém tem perguntas, gente. Tá todo mundo chocado, chocada.
Então, abro para Camila, Tiana e Verônica responderem essas e fazerem as considerações finais para a gente ir se encaminhando para o fim dessa noite. Pode ser? Vai lá, Camila. Estou aqui. Bom, vocês analisaram o PL aprovado no Congresso. Assim, não. Eu estou dando uma olhada aqui, porque são várias, assim, várias coisas que vão acontecendo, né? Deixa eu ver quando é que foi aprovado esse PL. Tchena, você sabe desse PL? 1 dos 6. Não, eu vou voltar a falar aqui, porque eu estou lendo a reportagem para ver se eu me situo. Mas se a Tiana for falar, já fala aí. Ou Camila, te manda, a gente conversa também depois, né? Sim, não, sim, com certeza. As estratégias que a gente tem percebido maior eficácia. Cara, assim, ó, desculpa. O que acontece? Eu trabalho dentro da ciência, então a gente sempre tenta levantar controvérsias. Nos tempos hábeis, né, dos espaços possíveis. Dentro, por exemplo, do licenciamento ambiental, você tem o tempo de participação popular, que é o tempo ali das audiências públicas e um tempo para fazer as críticas. Então, a nossa incidência tem sido nesses momentos. A gente tem ocupado esses espaços de forma muito substancial. Isso aconteceu na mina Guaíba, isso tem acontecido com a mina Seival, com a usina térmica Seival, Nova Seival. Mas aqui no processo da Braskem isso não tem acontecido. O que a gente consegue são esses espaços não institucionais, que são esses espaços dominados pela empresa, pela Braskem, pelas empresas contratadas, né? Para fazer essa incidência. Então, a gente ainda tenta essa estratégia, né? De levantar controvérsias o tempo todo, de fazer questões que a gente sabe que não vão ser respondidas, porque elas não são respondidas com os dados que eles têm, né? São respondidas com os dados que eles escondem, por isso que a gente faz as perguntas certas, e um monte delas. Então, essa tem sido a estratégia, assim, usar esses tempos e se colocar presente nesses espaços, nos espaços de participação. Um caso que aconteceu aqui, que essa Diagonal fez essas escutas públicas, a gente estava na tensão, se ia ou não participar. Então, nós participamos com 90% das questões colocadas contrárias, e quando a Diagonal, né, num segundo momento das escutas públicas, foi até os Flechais, ela foi até os Flechais, levou a banquinha, naquele bairro que eu falei para vocês, ela levou a banquinha para falar da revitalização. O que aconteceu? O pessoal chutou eles lá. Eles não deixaram, o pessoal dos Flechais não deixaram a Diagonal falar. Foi um negócio de espetacular. Mas, mesmo assim, a Diagonal fez uma outra escuta pública só com os interessados na realocação para firmar esse processo. Então, assim, a gente ocupa esses espaços. Quando dá, a gente tenta ocupar esses espaços. Essa incidência política tem sido, assim, no caso da Braskem, tem sido assim, né? E também acompanhar todo o movimento dessas comissões que são formadas a todo momento. Eu não sei se tem a ver com essa PL, tem a ver com a comissão que foi formada aqui, que é uma comissão de acompanhamento, que as comissões são formadas a todo momento, né? Tem uma comissão junto com o Ministério Público, que tem os eleitos para entrar, tem uma comissão formada agora com os deputados da região, né? Que estão tentando negociar com a Braskem. Então, tem várias comissões, assim. A comissão do Estado é outra que está tentando entrar e não consegue. Então, o negócio é bem pulverizado, assim. Então, a gente tem um grupo de resistência grande, que chama o Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Então, a gente tenta sempre pegar esse grupo e levar as redes desse grupo sempre mais longe, né? Sempre que a gente fala da Braskem, a gente fala que é a atuação do MUVB e tenta expandir as redes da resistência dessa forma. Enfim. Obrigada, Camila. Verônica? Verônica não tem nada mais a acrescentar. Eu queria agradecer vocês o convite, enfim, e um prazer ouvir a Camila e a Tiana. O caso da Braskem é muito chocante, gente. Como não tornar imobilizante, né? Não sei.
Gente, eu acho que, de fato, assim, ver mais de perto o caso da Braskem e com as fotos de hoje, Camila, né, com buraco no chão, com água vertendo, acho que faz todo mundo se sensibilizar e se chocar, né, acho que é essa a palavra. Como disse a Verônica, a questão é transformar isso, né, em algo que não seja imobilização, que seja luta, né, pela garantia de direitos das comunidades que são atingidas por essas grandes empresas aí que violam nossos direitos. Gente, então eu quero só agradecer muito a participação de todos que estão aqui até essa hora, especialmente, né, das nossas palestrantes da noite, Verônica, Camila e Tiena, e convidar vocês para estarem aqui neste mesmo link amanhã, às 19 horas, para a nossa terceira e última noite do nosso curso de Direitos da Natureza. Aguardamos vocês. Muito obrigada e até amanhã. Boa noite.